Olá, estamos de volta. Hoje nós vamos continuar a ler o capítulo 42, tá? Terminou a leitura que ele estava fazendo do livro do Prado, né? Então nós vamos continuar. Aquela leitura terminou, tá? Quando Gregório saiu do trem, já era final de tarde. Ele reservou um quarto num hotel na outra margem do Mondego, de onde tinha a vista da cidade antiga, na colina de Alcáçova. Os últimos raios do sol mergulharam numa luz dourada os prédios majestosos da universidade que dominavam a paisagem. Vocês lembram que ele foi para Coimbra, né? Lá em cima, numa das vielas íngremes e estreitas, Prado e O'Kelly haviam morado numa república, uma daquelas residências de estudantes cujas origens remontavam à Idade Média. Ele não queria ser diferente dos outros, dissera Maria João, mesmo que o barulho dos quartos vizinhos às vezes o levasse ao desespero, pois ele não estava acostumado a aquilo. Mas a fortuna da família, que provinha de latifúndios herdados de gerações passadas, representava um peso enorme para ele. Havia duas palavras que o faziam enrubescer como nenhuma outra: colônia e latifúndio. Nesses momentos ele parecia alguém capaz de puxar a pistola a qualquer momento. Quando eu fui visitá-lo, ele estava vestido de maneira assintosamente desleixada. Eu lhe perguntei por que ele não usava a fita amarela da faculdade como os outros estudantes de medicina. Você sabe que eu não gosto de uniformes, nem mesmo aquele boné no liceu, disse ele. Quando precisei ir embora e ele me acompanhou até a estação, vimos um estudante que usava a fita azul escuro da literatura. Olhei para Amadeu. Não se trata da fita, disse para ele. Trata-se da fita amarela. Você adoraria usar a fita azul. Você sabe muito bem que detesto ser desmascarado. Volte logo, por favor. Ele tinha aquela maneira de dizer, por favor. Eu daria a volta ao mundo só para ouvi-lo dizer aquilo. A viela onde Prado tinha morado era fácil de encontrar. Gregório deu uma olhada no corredor do alojamento e subiu alguns degraus. Em Coimbra, quando o mundo inteiro parecia ser nosso. Fora isso que Jorge descrevera aquela época. Fora naquela casa, então, que ele e Prado tinham anotado tudo o que pudesse promover a lealdade entre as pessoas. Aquela lista em que faltara o amor, cobiça, bem-estar, aconchego. Todas elas sensações que mais cedo ou mais tarde iriam se desintegrar. A lealdade era o único sentimento duradouro. Uma vontade, uma decisão, um tomar partido por parte da alma. Algo que transformasse o acaso de encontros e a casualidade dos sentimentos em uma necessidade. Um sopro de eternidade, só um sopro, mas ainda assim, dissera Prado. Gregório lembrou-se do rosto de O'Kelly. Enganou-se, ambos nos enganamos, dissera com a lentidão de um ébrio. Na universidade, Gregório queria ir logo até a biblioteca joanina e à sala dos grandes actos, aqueles espaços que tantas vezes tinham feito Prado visitar Coimbra.
Mas isso era possível a determinadas horas do dia e já estavam fechadas. A capela de São Miguel ainda estava aberta. Gregório ficou sozinho e contemplou o órgão barroco de uma beleza deslumbrante. Quero escutar o som oceânico do órgão, essa inundação de sons sobrenaturais. Preciso dele contra a estridência ridícula das marchas, dissera Prado em seu discurso. Gregório tentou lembrar-se das ocasiões em que ele próprio estivera numa igreja, nas aulas de catequese, no enterro dos pais. Pai Nosso, como aquilo lhe soara oco, sem alegria. E nada daquilo, pensou agora, tinha a ver com a poesia transbordante do texto grego e hebraico. Nada, nada mesmo. Gregório estremeceu. Sem querer, dera um murro no banco e olhou à sua volta envergonhado, mas continuava só. Ajoelhou-se e tentou fazer o que Prado fizera com as costas vergadas do pai. Tentou imaginar como era aquela postura sentida por dentro. Deviam arrancar tudo isso, dissera Prado, ao passar pelos confessionários com o padre Bartolomeu. Quanta humilhação! Quando Gregório se levantou, a capela começou a girar à sua volta com uma velocidade vertiginosa. Ele se agarrou ao banco e esperou até passar a vertigem. Depois, enquanto alguns estudantes apressados passaram por ele, percorreu lentamente os corredores e entrou num auditório. Sentado na última fileira, lembrou-se primeiro da aula sobre Eurípides, em que ele deixara de dizer a sua opinião ao docente. Depois, seus pensamentos voltaram às palestras às quais assistira em seus tempos de estudante. Finalmente, imaginou o estudante Prado se levantando no auditório e colocando questionamentos críticos. Professores experientes, sumidades em suas respectivas matérias, sentiam-se postos à prova por ele. Mas Prado não estivera ali como estudante arrogante e pretensioso. Vivera num purgatório de dúvidas, atormentado pelo pânico de se perder. Foi em Coimbra, num banco duro no auditório, que me dei conta. Não posso mais sair. Era uma aula de ciências jurídicas. Gregório não entendeu uma única palavra e saiu. Vagou pelo campus até a noite cair, tentando sempre compreender as sensações confusas que o acompanhavam. Porque ali, na universidade mais famosa de Portugal, de repente pensou que talvez gostasse de estar num auditório, partilhando com os estudantes seus vastos conhecimentos filosóficos. Teria ele fracassado em viver uma vida possível, uma vida que com suas habilidades e sua sabedoria ele teria podido viver facilmente? Nunca antes, em momento algum, ele considerara um erro o fato de, nos seus tempos de estudante, ter abandonado as aulas para dedicar todo o seu tempo à leitura incansável dos textos. Por que agora essa estranha nostalgia? E seria mesmo nostalgia? Quando chegou a comida que ele pediu numa tasca, sentiu-se agoniado e quis sair para o ar fresco da noite. O tênue colchão de ar que o envolvera naquela manhã voltara, um pouco mais grosso, com uma resistência um pouco maior.
começou a pisar mais firme, como fizera na estação de Lisboa, e dessa vez também ajudou. João de Lousada de Ledesma, O Mar Tenebroso. O grosso volume saltou-lhe aos olhos quando passou pela vitrine de um sebo. O livro na mesa de trabalho de prato. Sua última leitura. Gregório tirou-o da estante. Os grandes caracteres caligráficos, as gravuras em cobre de regiões costeiras, os desenhos em nanquim dos navegadores. O Cabo Finisterra, ouviu a voz de Adriana. Lá em cima, na Galícia. Era como uma ideia fixa. Ele tinha uma expressão acossada e febril no rosto quando falava daquilo. Gregório sentou num canto e começou a folhear, até encontrar as palavras do geógrafo muçulmano El-Edrizi, do século XII. De Santiago partimos para Finisterra, como dizem os camponeses, uma palavra que significa o fim do mundo. Não se vê mais do que céu e água, e dizem que o mar é tão tormentoso que ninguém nele pode navegar, razão pela qual não se sabe o que há do outro lado. Disseram-nos que alguns, ávidos por explorá-lo, desapareceram com os seus navios e que nenhum deles jamais regressou. Demorou algum tempo até o pensamento ganhar forma em Gregório. Muito mais tarde ouvi dizer que ela estava trabalhando em Salamanca como docente de história. Dissera João essa sobre Estefânia Espinhosa. Enquanto estava na Resistência, ela era empregada dos Correios. Depois da fuga para a Espanha, permanecera na Espanha e estudara História. Adriana não conseguira ver nenhuma relação entre a viagem de Prado para a Espanha e seu súbito e fanático interesse por Finisterra. E se houvesse ali uma conexão? Se ele e Estefânia Espinhosa haviam viajado para Finisterra, porque ela, desde sempre, tivera interesse pelo temor medieval diante do mar tenebroso e infinito, um interesse que conduzira ao estudo de história. E se naquela viagem até o fim do mundo acontecera algo que deixara Prado tão transtornado que o fez voltar? Não, era muito absurdo, muito aventureiro. Mais insensato ainda era admitir que a mulher pudesse ter escrito um livro sobre o mar tenebroso. Não era com isso que iria fazer o dono do sebo perder seu tempo. Vejamos, disse o antiquário, o mesmo título, isso é praticamente impossível. Iria contra os bons costumes acadêmicos. Vamos experimentar com o nome. Estefânia Espinhosa, revelou o computador. Escrevera 2 livros. Ambos tinham a ver com o início da Renascença. Estamos chegando perto, não? Disse o antiquário. Mas vamos chegar lá, preste atenção. E ele entrou na página da Universidade de Salamanca. Estefânia Espinhosa tinha o seu próprio site. E logo no início da lista de suas publicações estavam eles, 2 ensaios sobre Finisterra, um em português, o outro em espanhol. O antiquário sorriu. Não gosto muito desse equipamento, mas de vez em quando... Ele ligou para uma livraria especializada que tinha um dos 2 livros. As lojas estavam perto de fechar. Gregório correu com o grande livro sobre o mar escuro
embaixo do braço. Havia o retrato de uma mulher na contracapa. Ele quase arrancou o livro da mão da vendedora e o virou. Estefânia Espinhosa, nascida em Lisboa em 1948. Atualmente professora de História Espanhola e Italiana da Idade Moderna na Universidade de Salamanca. E um retrato que explicava tudo. Gregório comprou o livro e, a caminho do hotel, parou a cada par de metros para observar a fotografia. Ela não era apenas a bola vermelha irlandesa do colégio, ouviu Maria João dizer. Era muito mais do que todas as bolas vermelhas irlandesas juntas. Ele deve ter sentido que ela era para ele a chance de ser inteiro, como homem, quero dizer. E as palavras de João Essa também não podiam ser mais adequadas. Acho que Estefânia foi para ele a oportunidade de sair finalmente do tribunal para o espaço livre e tórrido da vida. E por uma vez na vida, viver de acordo com os seus desejos, segundo os ditames da sua paixão. E quanto aos outros, que o diabo os carregasse. Ela tinha, portanto, 24 anos quando sentou ao volante na frente da Casa Azul e partiu com Prado, um homem 28 anos mais velho, para atravessar a fronteira, fugir de O'Kelly, fugir do perigo e começar uma nova vida. Na volta ao hotel, Gregório passou na clínica psiquiátrica. Pensou no surto nervoso de Prado depois do episódio do roubo. Maria João lhe contara que, enquanto estivera internado, ele se interessara, sobretudo, por aqueles pacientes que, cegamente enredados em si mesmos, andavam para cima e para baixo em incessantes monólogos. Ele conservara uma atenção especial para essas pessoas e se surpreendia ao constatar quantos havia que na rua, no ônibus, no Tejo, gritavam sua raiva de adversários imaginários. Ele não seria Amadeu se não conversasse com eles e ouvisse as suas histórias. Isso nunca acontecia com eles, e quando ele cometia o erro de lhes dar o seu endereço, no dia seguinte eles lhe entravam casa adentro e era a Adriana que tinha de pô-los na rua. No hotel, Gregório leu um dos poucos apontamentos do livro de Prado que ainda não conhecia. O veneno ardente do desgosto. Quando os outros nos levam a nos irritarmos com eles, com a sua insolência, injustiça, falta de escrúpulos, o que acontece é que exercem poder sobre nós, crescem dentro de nós, devorando-nos a alma, pois a irritação é como um veneno ardente que destrói todos os sentimentos brandos, nobres e equilibrados e nos rouba o sono. Insones, acendemos a luz e nos irritamos com a irritação que se instalou dentro de nós como um parasita danoso que nos suga e nos rouba as forças. Não ficamos apenas furiosos com o dano em si, mas também pelo fato de ele se desenvolver automaticamente dentro de nós, pois enquanto nos sentamos à beira da cama, as têmporas latejantes, o distante causador de tanta irritação, fica incólume ao poder destrutivo da irritação cuja vítima somos nós. No palco vazio da nossa fantasia,
mergulhados na luz ardente de uma fúria muda, representamos, na mais completa solidão, um drama imaginário com figuras e palavras espectrais que lançamos contra inimigos imaginários, enquanto as labaredas geladas consomem nossas entranhas. E quanto maior o nosso desespero por tudo não passar de um teatro de sombras, em vez de uma confrontação real em que sempre haveria a possibilidade de atacar o outro para estabelecer um equilíbrio de sofrimento, mais selvagem se torna a dança das sombras venenosas que nos perseguem até as mais obscuras catacumbas dos nossos sonhos. Vamos reverter o quadro, pensamos, rancorosos, e passamos noites e noites forjando palavras que no outro desenvolverão o efeito de uma bomba devastadora, fazendo com que agora nele se alastrem as chamas da indignação, enquanto nós, apaziguados pelo mal alheio, tomamos o nosso café tranquilamente. O que significa agir corretamente perante a indignação? Não queremos ser seres desalmados, totalmente incólumes a tudo com que deparam, cujas avaliações se esgotam em juízos de valor frios e abstratos, sem que nada os consiga perturbar, porque nada os preocupa verdadeiramente. É por isso que não podemos desejar a sério desconhecer a experiência da irritação, permanecendo, em vez disso, num estado de indiferença que não se distingue de mera falta de sentimentos. A irritação nos ensina a ver quem somos. Por isso, quero saber o seguinte: o que significaria nos educar e formar na irritação de forma a aproveitar os conhecimentos resultantes sem sucumbirmos ao seu veneno? Podemos estar certos de que, no leito de morte, e como parte do derradeiro balanço, uma parte tão amarga quanto o cianeto, constataremos que desperdiçamos energia e tempo demais para curtir a irritação, obcecado em nos vingarmos dos outros naquele solitário teatro de sombras que apenas nós, os que o encenamos impotentes, conhecemos. O que é que podemos fazer então para melhorar esse balanço? Porque nossos pais, professores e outros educadores nunca mencionaram isso? Porque nunca verbalizaram um pouco dessa imensa significação? Porque nesse território não nos foi dada uma bússola que pudesse ajudar-nos a evitar tamanho desgaste da alma em inúteis e autodestrutivas irritações? Gregório ficou muito tempo acordado. De tempos em tempos levantava-se e ia até a janela. Agora, depois da meia-noite, a cidade alta, com a universidade e a torre do relógio, parecia despojada, sacral e até um pouco ameaçadora. Ele podia imaginar um topógrafo que esperasse em vão que lhe autorizassem a entrada naquele misterioso recinto. A cabeça encostada numa montanha de travesseiros, Gregório voltou a ler as frases em que, a seu ver, Prado mais se abrira e se revelara para si mesmo do que em todas as outras. Às vezes me assusto e penso, a qualquer momento o trem pode descarrilar. Sim, esse pensamento na maioria das vezes me assusta. No entanto, existem instantes raros e incandescentes em que aquilo me trespassa como um raio de felicidade. Gregório não soube de onde lhe veio a imagem,
mas de repente viu aquele médico português que sonhara com o pensamento poético como sendo o seu paraíso, sentado entre as colunas de um claustro, no centro de um mosteiro que se transformara num silencioso asilo para pessoas descarriladas. O seu descarrilamento consistira em que a lava ardente de sua alma torturada calcinara e inundara com uma velocidade ensurdecedora tudo aquilo que nele existira de servidão e exigência excessiva. Ele desapontara todas as expectativas e quebrara todos os tabus. E era precisamente nisso que consistia a sua felicidade. Finalmente, lograra alcançar a paz perante o Pai Juiz, vergado perante a ditadura suave da mãe ambiciosa e a gratidão perpétua e asfixiante da irmã. Também perante a si próprio encontrara finalmente a paz. A saudade acabara. Ele não precisava mais de Lisboa e da cor azul do aconchego. Agora que se entregara inteiramente às vagas interiores, e a elas se unira, não havia mais nada contra o que tivesse de erigir suas barreiras de proteção. Finalmente podia percorrer as estepes nevadas da Sibéria até Vladivostok, sem pensar a cada bater rítmico das rodas que ele estava se afastando da sua Lisboa azul. Agora a luz do sol batia no jardim do claustro. As colunas se tornaram cada vez mais claras, até que por fim desbotaram por completo, deixando sobrar apenas uma profundidade cintilante em que Gregórios perdeu o equilíbrio. Ele teve um sobressalto, caminhou cambaleante até o banheiro e lavou o rosto. Depois telefonou para Doxíades. O grego pediu que ele descrevesse a vertigem com todos os detalhes. Depois ficou em silêncio durante algum tempo. Gregório sentiu o medo crescer. Pode ser uma quantidade de coisas, disse finalmente o grego com a sua calma voz de médico. A maioria delas inofensivas, nada que não se possa controlar rapidamente. Mas é preciso fazer exames. Os portugueses podem fazer isso tão bem quanto nós aqui. Mas a minha intuição me diz que o senhor deveria voltar para casa, conversar com os médicos na sua língua materna. Medo e línguas estrangeiras, isso não combina. Quando finalmente Gregório conseguiu adormecer, o primeiro brilho da alvorada já surgia por trás da universidade. Ai, meu Deus. A gente chega a perder o fôlego. Tá bom, minha gente. Esse foi, então, a segunda parte, né, do capítulo 42, tá bom? No próximo vídeo, leremos o 43, que também é longo. Não sei se vou precisar dividindo as partes. Talvez não. Vamos ver, tá bom? Até amanhã, minha gente. Um abraço. Obrigada por estarem aqui comigo.